Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná e vamos para mais uma aula. Hoje teremos a introdução ao eletromagnetismo, um assunto bem específico chamado magnetismo. Na descrição desse vídeo você pode clicar direto no tema que você quer revisar, mas não se esqueça de assistir o vídeo todo. Um abraço e vamos para a aula. Um pouquinho de história. Vamos falar dos relatos de observação do uso das pedras atrativas. Várias civilizações já relataram essa ideia das pedras que atraem metais. No Egito, na China, na Grécia e até no México. Lá na região de Soconusco, na costa do Pacífico Sul, foi encontrado indício que os maias usavam pedras magnéticas em suas esculturas. E foi exatamente na Grécia, mais precisamente na região da Magnésia, que essas pedras tomaram notoriedade, porque muitos pastores usavam cajados com ponta de ferro e notaram que algumas pedras atraíam a ponta do seu cajado. E aí essa pedra nada mais é do que a magnetita, o óxido de ferro. E essa magnetita é um chamado ímã natural, ou seja, o minério de ferro capaz de reter a magnetização. É um ímã do tipo permanente. Como é que esse ímã é formado? Quais são suas origens? Basicamente, erupções vulcânicas e raios. Deve estar passando por sua cabeça uma pergunta: como é que erupções vulcânicas e raios conseguem fazer uma pedra normal, uma rocha rica em ferro, se transformar num ímã? Se essa pergunta está te incomodando bastante, calma, que daqui a pouco você vai entender como esses fenômenos podem criar ímãs naturais. Por enquanto, vamos conhecer alguns tipos de ímãs artificiais. Eu fiz uma escala de atração, é uma escala que não existe, eu fiz apenas para ilustrar para vocês a potência de um ímã. Se ele é fraquinho, está ali, mostrado pouco vermelho, um ímã muito fraco, e depois um ímã muito forte quando a barrinha está cheia. Começamos pelo ímã mais comum, que é o ímã de borracha magnética. Você encontra muito em brindes e prendendo a porta de eletrodoméstico, como sua geladeira, por exemplo. Ele é o famoso ímã de geladeira, tanto na porta, para vedar a porta, quanto para colar alguma coisa, principalmente o tio do gás. O pessoal coloca ali um enfeite, um brinde para poder ressaltar a propaganda. Outro ímã muito conhecido é o ímã de ferrite, também chamado de ímã cerâmico, aquele pretinho que você encontra em muitos lugares, em caixa de som, em fone de ouvido, alguns fones de ouvido. Ele faz isso. É interessante que ele é bem resistente, principalmente à corrosão. O próximo da nossa lista é o ímã de samário cobalto. Ele é importante para a indústria porque ele consegue aguentar até 250 graus. Por isso que ele é usado em motores de alta performance. O problema é que ele é muito caro, sua produção é caríssima, se comparada dos outros ímãs. O alnico é uma liga de alumínio, níquel, cobalto e ferro. São muito potentes, eles são resistentes à corrosão e eles perdem a sua magnetização muito fácil. A gente vai ver depois por que os ímãs e como os ímãs perdem suas magnetizações. É usado muito em velocímetro de veículo, guitarras e alguns instrumentos de precisão. E agora chegamos no poderoso ímã de neodímio. Ele é feito com neodímio, ferro e boro, também chamado de ímã de terras raras ou, mais popular, super ímãs. Bom, fica bem claro a sua vantagem, ele é muito potente. Mas ele é frágil mecanicamente e termicamente também, além de corroer muito fácil. Ele é usado em muitos dispositivos eletrônicos, dentre eles HD de computador, entrada e saída de áudio, etc. Os ímãs têm suas propriedades. A primeira dela, a polaridade. Todo ímã tem dois polos, o norte e o sul. É o que nós chamamos de dipolo magnético. Para o nosso estudo teórico, é adotada uma convenção de cores, onde o norte representa o vermelho
e o sul representou azul. Na verdade, pode ser azul ou qualquer outra cor que não seja o vermelho, mas isso na prática, no dia a dia, não funciona, é apenas para o nosso estudo teórico. Outro aspecto importante é que a atração magnética ela é bem mais forte nos polos. Próxima propriedade do ímã é a atração e repulsão. Em ímãs, polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Vamos ver um exemplo de polos iguais se repelir. Então aqui eu tenho um ímã com seu polo norte e sul. Eu aproximo dele um ímã pelo lado do sul. O que acontece? O sul com o sul se repelem. Se fizesse o mesmo experimento agora com o lado norte, também um ia repelir o outro. É importante ressaltar que essa repulsão ou atração ela é mútua, ou seja, acontece nos dois corpos. E a atração, polos opostos se atraem, aí está o exemplo, sul com norte, acontece a atração. Do mesmo jeito que se fosse norte com sul, também aconteceria a atração. E essa força de origem magnética, por ser mútua, ela tem o mesmo valor para o ímã A e para o ímã B. Terceira propriedade, inseparabilidade dos polos. Todo ímã possui sempre dois polos, independentemente de quantas vezes ele for dividido. Então ali está meu ímã, pego o meu sabre de luz e vou fatiar esse ímã. Vou cortá-lo em duas partes. Ah, vai ter apenas um norte de um lado e o sul do outro? Não, esse pedacinho aqui terá norte e sul e o outro lá também terá norte e sul. Ainda não satisfeito, vou cortar mais um pouco. Cortei de novo. Ah, vou separar o norte do sul? Não, novamente se realinham sempre os pedacinhos tendo norte e sul. Esse é o princípio da inseparabilidade dos polos. Não importa quantas vezes você corte o ímã, terá sempre um polo norte e um polo sul. Mas ainda temos aquela dúvida. Como é que o ímã natural é formado por erupções vulcânicas e raios? Aí chegaram mais duas. Por que os ímãs atraem alguns metais? E por que os polos dos ímãs são inseparáveis? Para responder essas perguntas, nós temos que estudar três conceitos fundamentais. O primeiro deles, campo magnético. O segundo, um pouco de estrutura atômica. Vamos falar do elétron, de uma propriedade específica do elétron. E o terceiro, propriedades magnéticas dos materiais. Eu fiz um pequeno vídeo com um experimento muito simples usando ímãs para poder mostrar para vocês o que é o campo magnético. Vamos ver esse pequeno vídeo agora. Para esse experimento, eu peguei uma base de madeira e usando um compasso fiz círculos nessa base de madeira. Peguei um ímã de ferrite, passei um pouco de cola quente nesse ímã e colei bem no centro daquele grupo de circunferências que eu tinha traçado com o compasso. Peguei uma porca metálica de ferro e fui aproximando dos campos, chegando próximo do ímã. Em um certo ponto, o metal foi atraído pelo ímã. Posicionei alguns objetos nas linhas para verificar exatamente em qual delas seria atraídas. Vejam só onde é. Como vocês viram no vídeo, eu peguei o ímã, colei numa base de madeira, onde eu tinha feito círculos, apenas para mostrar a propriedade atrativa desse ímã. Peguei uma porquinha metálica, coloquei numa certa região. Eles perceberam que ela não foi atraída pelo ímã. Coloquei em outra região, também não foi atraída pelo ímã. Porém, quando eu coloquei num certo local, sim, ela foi atraída pelo ímã. A partir de uma certa região, se percebeu que o objeto metálico sentiu a presença do ímã e aí foi atraída pelo ímã. Nós dizemos que esse objeto metálico ele entrou na região do campo magnético desse ímã e por isso passou a sofrer a ação de uma força magnética.
Um aspecto muito importante a ser ressaltado é o seguinte: o ímã estava lá, então o campo magnético já existia, independente da porquinha de metal. Então, essa porquinha de metal é chamada de corpo de prova. Ela foi colocada ali apenas para verificar o campo magnético desse ímã. E aí vem um dado importante: o campo magnético não depende do corpo de prova. O ímã é ímã independente do que eu colocar ali. Como os campos magnéticos são produzidos? De duas formas. A primeira, usando partículas eletricamente carregadas em movimento. É o que vocês já estudaram, que nós chamamos de corrente elétrica. E quando ela passa por um fio, ela gera um campo magnético. É o que acontece com bobinas e com eletroímãs. Isso aí vamos estudar depois na parte de eletromagnetismo propriamente dito. Será na nossa próxima aula. Outra forma é por meio de partículas elementares, como os elétrons, por exemplo. A carga e a massa são chamadas propriedades intrínsecas do elétron, porque é própria dele. O campo magnético também é uma propriedade básica desse elétron. Então, se nós olharmos ali, o modelo clássico, né, do núcleo com os elétrons orbitando ao redor, a gente vai perceber isso. Essa informação é importante para entender a essência de um ímã e a gente volta nela daqui a pouquinho. Vou falar sobre o átomo de novo para vocês. Então ali está o campo magnético e vamos pensar o seguinte: o campo magnético em cada região é representado por um vetor e nós chamamos exatamente de vetor campo magnético e representado pela letra B. Como é um vetor, tem uma seta em cima do B. E ainda chamadas linhas de indução do campo magnético. E ela pode ser representada, pode ser até observada, quando você pegar um ímã e colocar ele perto de um pozinho de ferro, chamado limalha de ferro. Esse experimento foi fotografado por alunos do IFRO, #saudade das aulas experimentais, né? Nós temos no nosso laboratório, lá no campus de Paraná, umas placas de acrílico seladas, dentro delas tem um óleo e limalha de ferro. Então eu aproximaria essa placa de um ímã, aí nós temos um ímã em forma de ferradura, e conseguiríamos ver as chamadas linhas de indução do campo magnético. O vetor campo magnético apresenta, por ser vetor, claro, direção, sentido e intensidade. Sua direção é sempre tangente às linhas de indução. Então você localiza as linhas e esse campo vai sempre tocar essas linhas num ponto só, vai tanger, né? Vai tocar num ponto só essa linha de indução. O seu sentido tem o mesmo das linhas de indução. Sua intensidade pode ser observada assim: quanto mais linhas de indução tiver, ou seja, quanto maior a densidade, maior será a intensidade do vetor campo magnético. Uma coisa importante: externamente ao ímã, as linhas de indução têm sua origem no Polo Norte e vão até o Polo Sul. Então dá uma olhadinha na imagem do ímã. Então nós temos o Polo Norte, o Polo Sul, ok. As linhas de indução de maneira externa, elas saem do Polo Norte e vão entrar lá no Polo Sul. Obviamente, no interior do ímã, ela vai do sul para o norte. Mas na parte externa é do norte para o sul. É só você observar aí no desenho que nós temos as setinhas indicando, saindo do norte e entrando no sul. No interior do ímã, claro, é do sul para o norte. Mas para nós é muito importante essa observação aqui: ter sua origem no Polo Norte e se direcionar para o Polo Sul. Uma pequena e triste referência à série Game of Thrones, ou aos livros, né, Crônicas de Gelo e Fogo, do R.R. Martin. Quem não assistiu ainda vai levar um pequeno spoiler. Aí está o personagem muito importante na primeira temporada, Ned Stark, que nasceu no norte e morreu no sul, nas mãos desse rei miserável, Joffrey Baratheon. Beleza, #saudade Game of Thrones, quando era bom. Por falar em campo magnético, prestem atenção em dois planetas: Terra e seu vizinho Vênus.
Muitos aspectos da Terra e Vênus são muito parecidos. A margem de erro é muito pequena se nós pensarmos em medidas, em dados planetários. Por exemplo, a massa da Terra e de Vênus tem a mesma ordem, de 10 elevado a 24. A Terra tem 5,97 e Vênus tem 4,87 vezes 10 a 24 kg. O diâmetro, então, é muito parecido. Tem 12.000, aproximadamente 12.756 para a Terra e 12.104 para Vênus. Em relação à sua distância ao Sol, Terra e Vênus estão numa região que os astrofísicos chamam de zona habitável. É uma região em relação à estrela onde pode haver vida. Teriam todas as condições se considerar a distância ao Sol. A Terra tem uma distância média de 150 milhões de quilômetros e Vênus tem 108,2 milhões de quilômetros. Agora a coisa começa a complicar. Quando você olha, por exemplo, a composição atmosférica da Terra, nós temos 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e o restinho de gás. Só que Vênus tem 96% de dióxido de carbono. A pressão atmosférica na Terra, se comparada com Vênus, é nada. A unidade de medida bar é a unidade para pressão. É geralmente usada para pressão atmosférica. A Terra é o padrão 1 bar. Vênus é 92. Isso é equivalente a você mergulhar na Terra a uma profundidade de aproximadamente 910 metros. Agora, o mais espantoso é a temperatura média do planeta. Na Terra é 14 graus Celsius, quase 15. Em Vênus é 482 graus Celsius. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Muita gente acha que é Mercúrio, por estar a apenas 58 milhões de quilômetros do Sol, bem mais perto do Sol. Só que a temperatura média em Mercúrio é de 179 graus Celsius, enquanto em Vênus, que é mais afastado, é 482 graus Celsius. Nosso planeta não é igual a Vênus, porque nós temos um campo magnético ao nosso redor, que é chamada de magnetosfera. Essa magnetosfera funciona como uma espécie de escudo ao redor do nosso planeta. E ela impede que as radiações solares de grande intensidade entrem em nossa atmosfera. Isso aí é uma animação, obviamente, feita pela NASA, que mostra esse escudo. Então nós temos essa partinha azul, seria a nossa magnetosfera, e ali nós temos os raios solares que são defletidos, que são ricocheteados por esse escudo. Por isso nós temos uma atmosfera propícia para a vida. Esse campo magnético ele é gerado de uma forma muito interessante. As hipóteses mais prováveis de termos isso, e quando eu falo provável, é quase que certeza. A dúvida é apenas na proporção. Porque o principal de termos um campo magnético ao nosso redor é a grande quantidade de ferro e níquel em estado de fusão no núcleo externo da Terra. Se você lembrar das aulas de geografia, temos lá núcleo, manto, crosta e atmosfera, não é isso? Então, no nosso núcleo externo tem muito ferro e níquel em fusão. E também tem uns fatores mais secundários. Por exemplo, temos material magnetizado no nosso manto. Nós temos, principalmente o basalto, que faz isso. Tem ainda o campo magnético externo, o vento solar, a própria ionosfera carregada. Só que isso representa apenas 10% do campo magnético terrestre. Então o principal ponto exatamente é essa grande quantidade de ferro e níquel em estado de fusão, e tudo isso girando a uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. Essa é a velocidade de rotação da Terra. Isso tudo gera ao nosso redor campo magnético capaz de nos proteger dos ventos solares e das altíssimas radiações. A Terra é um gigantesco imã. As linhas de campo têm sua origem na Antártida e penetram na Terra pela região da Groenlândia. Mais ou menos assim. Representação para vocês entenderem.
Então, lá na parte de baixo, a aulinha de geografia básica, a região da Antártida, e aqui em cima a região da Groenlândia. E as linhas de campo magnético saem lá de baixo e chegam até em cima, se pegarmos como referência essa imagem. Significa então que do ponto de vista magnético nós temos esse ímã, que as linhas de campo saem lá do norte e chegam até o sul. Estudos apontam que a polaridade do planeta muda gradativamente, está mudando. E os polos vão se inverter há aproximadamente 1 milhão de anos, o que era polo norte magnético vai virar sul. E aí, professor, não fez proerd aí, colocou o sul lá em cima e nós lá embaixo aí. Professor, bom viajandão aí, que ele andou usando essa quarentena? Sul em cima, norte embaixo. Calma, já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Já ouviram falar de bússola, não é isso? Bússola é um instrumento fantástico. Tem aí uma certa divergência quem a inventou, mas os indícios dizem que foram os chineses. Ela consegue mostrar os pontos cardeais. Ajudam muito, né, na localização. Pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Então, os chineses basicamente construíram a bússola com uma agulha magnetizada. E essa agulha imantada tem uma partezinha colorida que sempre vai apontar para o norte. Então, se aponta para o norte, a pessoa consegue pensar, bom, então a minha direita vai estar o quê? Vai estar quem? Né? Vai estar o oeste, a esquerda vai estar o leste, por aí vai. E essa parte colorida sempre vai apontar para o norte do planeta Terra. Mas a parte colorida da bússola é o norte do ímã, né, da agulha. Como é que ela vai ser atraída pelo norte da Terra? Não deveria ser repelida por esse norte terrestre? Alguma coisa não está certa aí. Então temos uma treta, uma confusão dos polos. Geografia versus física. Ok, vamos pensar no eixo de rotação da Terra. Aqui, como a representação, eu não coloquei a inclinação do eixo da Terra, tá? Porque eu quero apenas como referência. Então, nós temos na aula de geografia, que diz que lá em cima na Groenlândia é o polo norte geográfico e na Antártida o polo sul geográfico. Claro, aprendemos isso. Porém, nós acabamos de aprender que a Terra é um grande ímã e seu polo norte está lá na Antártida, desse ímã, e o polo sul está na Groenlândia. Então, para a física, o polo sul é lá em cima, se eu pegar essa imagem como referência, e o polo norte é lá embaixo. E aí? Quem venceu a treta? Qual ciência está certa? As duas estão certas. Esse pequeno erro histórico foi cometido porque quando se faziam as grandes navegações não tinham ideia desse intenso campo magnético terrestre. Então, para não ter treta com ninguém, nós dizemos assim: a relação entre o eixo de rotação da Terra e o eixo magnético é de aproximadamente 11,5 graus. Ou seja, aquilo que nós chamamos de polo norte geográfico está nas proximidades do polo sul magnético. E o que nós chamamos de polo sul geográfico está nas proximidades do polo norte magnético. Ou seja, quando você olha para a bússola, está apontando para o norte geográfico, que significa o quê? Proximidades do sul magnético. Então não precisa queimar ninguém, se bater em ninguém, geografia e física estão corretas. Você sabe o que Jar Jar Binks, Dolores Umbridge, Rey Joffrey e Arthurito têm em comum? Além de serem os personagens mais adorados de suas respectivas franquias, eles tomam Nescau, o achocolatado preferido do personagem preferido. Nescau, o patrocinador do Mundial do Palmeiras. Este produto é contraindicado para pessoas que apreciam o bom sabor de achocolatados ou para pessoas teimosas como o professor Luiz Medeiros, que teimam em admitir que Toddy é melhor que Nescau. Um fenômeno interessante. Não sei se vale a pena, submeter a temperaturas de menos 40 graus Celsius para assistir. Mas temos as auroras polares. Já viram as chamadas auroras polares? Tem a aurora boreal, a aurora austral. As auroras polares são resultado de uma interação entre partículas carregadas de energia, que vem dos ventos solares, quando elas batem naquele campo magnético da Terra. Nas regiões próximas do Polo Sul, se chama aurora austral. Nas regiões próximas do Polo Norte, aurora boreal.
é esse festival de cores que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Ok, estamos construindo o conhecimento para responder as perguntas. O campo magnético já foi. Vamos falar agora da estrutura atômica, o elétron. E aí, lembram dos modelos atômicos? Se nós pensarmos na evolução, Dalton, com a esfera, né, indivisível, parecendo uma bola de bilhar. Thomson, as cargas negativas e positivas dentro do pudim, né, parecia um bolo, um pudim de passas. O núcleo de Rutherford, a ideia de Bohr com seus níveis de energia, e depois Schrödinger, dizendo que há apenas uma probabilidade do elétron estar ali. A nuvem eletrônica. Só que a ideia de Schrödinger, por mais que seja mais moderna, ela não dá ideia de camiseta. Então, para a gente entender melhor, vamos usar o modelo clássico. O núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons orbitando ao redor. Apenas para entender melhor isso aqui. Bom, a primeira partícula a ser descoberta foi o elétron. Ela foi descoberta por J.J. Thomson usando um tubo de raios catódicos. Na verdade, o objetivo do Thomson era estudar a condutividade dos gases, né? Ele usou um campo elétrico que era perpendicular a um campo magnético, de forma 90 graus, com um campo magnético, para desviar o feixe de elétrons. Mais ou menos assim. Então, quando ele colocava uma carga positiva, ele desviava, diferente do que era negativa. Então ele concluiu que, na verdade, os raios catódicos não eram simplesmente ondas, eram partículas. Então aí se deu a descoberta do elétron. Mais tarde, Millikan constatou que a carga do elétron é aquela elementar que nós já estudamos, 1,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, além da massa e da carga, o elétron possui uma característica própria, intrínseca. É o momento dipolar magnético de spin, ou simplesmente spin, descoberto por Otto Stern e Walter Gerlach em 1922. O nome, spin, se deve a um errinho conceitual, porque ele acreditava que o elétron girava ao redor do próprio eixo. Se você lembrar dos brinquedinhos, o spinner, é porque em inglês spin é girar. E na verdade, o elétron é algo pontual. Então, como ele vai girar ao redor do próprio eixo, de que jeito? Por ser uma propriedade quântica, e aí entraria a mecânica quântica para explicar o que é o spin. O spin pode ser um pouco meio complicado de entender, né? Mas eu quero apenas que vocês entendam o quanto ele é importante para aquilo que já estudamos, são os dipolos magnéticos. Ele é uma propriedade magnética do elétron. Então aí tem na imagem o chamado spin up para cima, spin down para baixo. Em cada elétron, o spin se combina vetorialmente com o chamado momento dipolar magnético orbital. Então o momento dipolar
magnético de spin é uma coisa. Ele dá a ideia de spin up para cima e spin down para baixo. Já o momento dipolar magnético é, se adotarmos aí a ideia do conceito clássico, o elétron gira ao redor do núcleo atômico onde tem os prótons e nêutrons. E ele fazendo isso, nós temos o chamado momento dipolar magnético orbital. Lembrando que vocês já estudaram comigo no primeiro ano que momento, traduzido para o inglês momentum, não é tempo, traduzindo time, certo? Vocês viram momento linear, momento angular. Isso resulta nas propriedades magnéticas dos materiais. Então significa que um já foi, e agora vamos falar exatamente sobre essas propriedades magnéticas dos materiais. Quais são as propriedades magnéticas dos materiais? São chamados diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Primeiro, diamagnetismo. O material diamagnético, quando ele é colocado na presença de um campo magnético externo, ele vai resultar em um campo magnético de baixa intensidade no sentido contrário ao do campo externo. Então está lá o material, quando é submetido a esse campo magnético externo, uma fonte magnética, pode ser também eletromagnética, não tem problema, ele vai ter nele um campo magnético, só que no sentido contrário ao campo. Quando o campo externo é removido, o campo magnético desaparece. Que tipo de material? Me dá exemplo desses materiais. Então aí eu fui lá na tabela periódica e fui verificar quais são os diamagnéticos. Mais famosos, a prata, o cobre e o zinco. Mas tem outros: hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, silício, enxofre, estanho, ouro, mercúrio, chumbo, dentre outros. Essa animaçãozinha vai ajudar vocês a entender o que acontece com o material diamagnético. Então as regiões que estão delimitadas ali, pontilhadas, são chamados domínios magnéticos do material. Então ali é como se cada regiãozinha daquela tivesse norte e sul. E eu coloquei 3 vetores, poderiam ser N vetorizinhos, só para mostrar a direção e o sentido desses domínios magnéticos. Então, se eu pego cada ponte, regiãozinha dessa, vocês vão perceber essa representação vetorial mostrando as orientações do dipolo magnético. Essa aqui, por exemplo, nós temos vertical para baixo. E aí tem várias outras configurações vetoriais. Vamos agora submeter esse material diamagnético a um campo magnético externo. Observem que esse campo, aqui está o norte, aqui está o sul. Então, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Portanto, esse é o sentido do campo magnético externo. Então, vocês olhando aí para a tela de vocês, está direcionado para a esquerda, certo? Então, quando aproximamos um campo magnético externo, o que vai acontecer com o material diamagnético? Surge no material um campo magnético de baixa intensidade no sentido contrário ao do campo externo. Então, se o campo está direcionado aqui para o nosso plano para a esquerda, esse campo do material está para a direita. Aí eu tiro o campo, o material volta novamente ao seu estado normal, o campo magnético dele desaparece. Vamos ver o paramagnetismo. Basicamente, pessoal, todos os materiais apresentam um pouco de diamagnetismo, mas muitas vezes não é evidente, tá? Então, eu estou mostrando para vocês apenas aquilo que é mais predominante. Paramagnetismo. Os momentos dos átomos são orientados de maneira desordenada, que resulta em um campo magnético nulo. Na presença de um campo magnético externo, o material passa a apresentar um campo magnético no mesmo sentido do campo externo. Essa é a diferença dele para o diamagnético. Por quê? Porque, nesse caso, o campo dele tem o mesmo sentido do campo externo. Exemplo de materiais paramagnéticos, novamente, me ajuda a tabela periódica: alumínio e platina e titânio, usados para pessoas que têm fraturas, né? Que outros materiais conhecidos também são paramagnéticos? Oxigênio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, manganês, nióbio, césio, neodímio, samário, etc. E agora uma animação para mostrar para vocês o comportamento
dos domínios magnéticos de um material paramagnético. Ali está ele, tudo desordenado. E aí aproximamos um campo magnético externo. Então aqui está o norte dele e vai lá para o sul. E o que acontece quando um campo magnético externo se aproxima de um material paramagnético? Os domínios se alinham na mesma direção e sentido do campo magnético. Mas, quando eu tiro esse campo magnético, quando eu removo o campo magnético, o que acontece? O material paramagnético volta, todos os seus domínios ficam novamente desordenados. Por último, o material ferromagnético. O material ferromagnético, os momentos dipolares de átomos próximos se alinham, produzindo regiões com momentos magnéticos de grande intensidade. Isso é importante. E na presença de um campo magnético externo, os momentos magnéticos do material ferromagnético vão se alinhar e provocam um fortíssimo campo magnético no mesmo sentido do campo externo. Por fim, quando o campo magnético externo é removido, o campo magnético no material permanece. Quais são os materiais ferromagnéticos? Obviamente ferro, níquel, cobalto e olha só que o gadolínio. Sim, o gadolínio é um material ferromagnético. Uma animação para mostrar para vocês como o material ferromagnético se comporta na presença de um campo magnético externo. Novamente, coloquei um exemplo direcionado para a esquerda. Então aqui é o norte e aqui é o sul. O que acontece então com o campo do material ferromagnético? Se alinha exatamente para a mesma direção e sentido do campo magnético externo. E aí quando eu tiro o campo, o que eu tenho? Um material magnetizado. Porque aí os domínios permanecem todos do mesmo jeito. Vamos ver agora como os ímãs artificiais são fabricados. Se liguem aí nesse vídeo para entender como eles são magnetizados principalmente. Então vimos como os ímãs são produzidos, vamos dizer assim, né? Aquele ferro se torna magnético. E agora, como você desmagnetiza esses ímãs? Novamente expondo a campos magnéticos. Esse, por exemplo, são dois desmagnetizadores de materiais. E esse aqui é o industrial, né? Esse aqui desmagnetiza muito bem mesmo. Você coloca na presença de um campo magnético, o que vai acontecer? O material se desalinha de novo. Esse é um dos processos. O outro é exatamente o chamado ponto de Curie, em homenagem a Pierre Curie, marido, né, da Madame Marie Curie. A temperatura a partir da qual um material ferromagnético passa a ser paramagnético, ou seja, de um modo geral, ele deixa de ser magnetizado. E a tabelinha aqui mostra alguns materiais e seu ponto de Curie. Basicamente é isso. Está ali o material ferromagnético magnetizado, a temperatura dele, e de repente a gente aquece esse cara. Comecemos a aquecê-lo. Beleza. Você o aquece, o que acontece? A temperatura aumenta, então as partículas dele começam a ter uma energia cinética muito mais intensa. Olha aí a termodinâmica aparecendo. E aí isso acaba desalinhando completamente os domínios magnéticos. E esse material agora não é mais magnetizado. Material ferromagnético desmagnetizado. E aí tem que fazer todo o processo de novo para ele se tornar magnético. E agora nós já cumprimos a nossa meta de estudar esses 3 pontos fundamentais para responder essas perguntas que certamente estão permeando a cabecinha de vocês. Vejamos então o seguinte: por que o minério de ferro é capaz de reter essa magnetização, tornando-se assim um ímã permanente? Eu disse que as origens deles são erupções vulcânicas e raios.
Vamos começar pelas erupções vulcânicas. O minério de ferro é aquecido lá na erupção de lava e resfriado em seguida. E nós sabemos que o minério de ferro derretido, obviamente acima do ponto de Curie, ele perde suas propriedades magnéticas. Porém, quando ele se resfria, automaticamente ele tende a se alinhar com a direção do campo magnético terrestre. Olha que interessante. Então, enquanto ele está derretido, ele não tem propriedades magnéticas, ou seja, não está sujeito a nenhum campo magnético. Porém, assim que se resfria, isso acontece. Quanto melhor o alinhamento dentro do minério, mais forte será esse ímã natural. E os raios? Olha só, no caso dos raios, nós já sabemos que eles têm uma altíssima corrente elétrica, geram um campo magnético que consegue alinhar a chamada direção magnética do ferro que está nessa pedra. Esse alinhamento é mantido pela pedra até depois do raio. Outro aspecto interessante é que esse raio só consegue induzir esse campo magnético nas pedras mais próximas à superfície, porque ele não penetra muitos metros abaixo da terra. Então, geralmente se encontra pedras isoladas próximas do solo. Agora temos ainda uma dúvida em relação a por que os ímãs atraem alguns metais. Vou mostrar para vocês um videozinho que eu produzi aqui em casa mesmo, com alguns materiais que são atraídos por esses ímãs. Então, como você viu no vídeo, tinha uma pecinha de alumínio ali. O alumínio, como nós sabemos, é um material paramagnético. Então, o que acontece quando aproximo o ímã de um material paramagnético? Acontece sim um alinhamento dos seus domínios, só que de maneira fraca, mas na mesma direção do campo magnético, porém não o suficiente para exercer atração sobre o alumínio. Na sequência, quando nós tiramos o ímã de perto do alumínio, novamente vamos dizer que bagunçou os domínios. O cobre é um material diamagnético. O que significa? Que quando nós aproximamos o ímã dele, os domínios se orientam no sentido contrário do campo magnético do ímã. Aí é claro que não existe atração mesmo, nem repulsão visível pelo menos, mas já dá para vocês entenderem. Agora, quando eu tiro o ímã, bagunça de novo. Novamente desalinho os domínios magnéticos. E finalmente temos o ferro. Quando aproximo o ímã, os domínios se orientam de maneira mesma direção do campo magnético, porém o campo magnético do material ferromagnético é muito intenso. E é tão intenso que é capaz de originar uma força magnética de atração do ferro pelo ímã. E a nossa última pergunta: por que os polos dos ímãs são inseparáveis? Vamos lá, vamos pegar uma imagem de um ímã em barra e vou mostrar para vocês, lembrando como são os domínios dele, uma representação apenas para ver como são esses domínios. Quando eu corto esse ímã, não importa, eu não vou ter separado os dois polos, eu vou ter novamente uma distribuição desses domínios magnéticos. Não importa quantas vezes eu corte, eu terei novamente uma distribuição desses domínios magnéticos. Muito bem, com isso concluímos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E fica uma mensagem legal para vocês aqui. Que você seja um ímã de neodímio e que as coisas boas sejam materiais ferromagnéticos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem em paz. Tchau.